E a gente começa o Pecuária BR com informações do boletim Campanha Aftosa 2016. No Rio Grande do Sul, a abertura oficial da campanha foi feita pelo governador José Ivo Sartori durante Feira Nacional da Soja em Santa Rosa. A reportagem é de Viviane Lara. Iniciou no dia 1º de maio a campanha de vacinação contra a febre aftosa no Rio Grande do Sul. Nesta primeira etapa, o governo deve disponibilizar 900 mil doses aos produtores inscritos no Programa Nacional de Apoio à Agricultura Familiar ou ao Programa Estadual de Desenvolvimento da Pecuária de Corte Familiar, que possuírem até 10 bovinos ou bubalinos no seu rebanho por núcleo familiar. Estima-se que 150 mil produtores estarão aptos ao recebimento gratuito das doses. Os demais responsáveis por animais deverão comprar as doses necessárias para a vacinação do rebanho em casas agropecuárias credenciadas. Viviane Lara para o SBA. Campanha Aftosa 2016. Oferecimento Aftobov. Tradição na erradicação da febre aftosa. Nós recebemos o pecuarista Rubens Catenacci, titular da marca 3R, conhecida pela produção dos bezerros de qualidade ali na região de Camapuã, no Figueirão, mais para o norte de Mato Grosso do Sul. Quarta-feira que vem é o tradicional leilão Bezerros de Qualidade do Rubinho e de seus convidados, o leilão que faz parte da programação da Expocan, Exposição Agropecuária de Camapuã, que até por causa do Rubinho e dos bezerros dele, ficou conhecida nacionalmente como a capital do bezerro de qualidade. No dia 18, que é quarta-feira que vem, será a abertura oficial da exposição de Camapuã no Parque de Exposições da Associação dos Criadores. Rubinho, o que você vai ofertar quarta-feira que vem? Boa tarde, meu amigo. Olha, eu vou ofertar quase 500 bezerros, entre machos e fêmeas, mas o leilão vai ter 1.500 cabeças dos convidados. Vamos mostrar um pouquinho de alguns dos animais enquanto a gente conversa. São 1.500 bezerros da região ali do Camapuã e do Figueirão, e só bezerros de qualidade. E aí está, alguns bezerros que estão aparecendo são os bezerros da 3R, que a gente fala que é bezerro de qualidade porque realmente é bezerro de qualidade, e a raça Nelore está aí provando que tem capacidade e tem qualidade. Qual o peso médio dos animais, Rubinho? Vai ser, nos meus bezerros, vai ter bezerro de 310, 320, 300 quilos, e algumas bezerros de 280, 290 quilos. Vai ser a média dos bezerros que vai para o leilão lá em Camapuã. Eles estão desmamados há quanto tempo? Não, eles vão ser desmamados no dia do leilão. Ainda serão desmamados? Eles vão direto, porque é tudo bezerro com praticamente 8 meses. Então, eles vão direto sair da desmama e vai direto para o leilão. Agora, eles estão nesse peso porque o sistema que eu tenho de criação dos bezerros, eles estão nesse peso por uma coisa muito simples. Eles estão com o rumen completamente desenvolvido. Então, já houve uma preparação anterior? Exatamente, porque o sistema que eu tenho, que é o CRIP confinado 3R, você começa com os bezerros de 40 dias até o 8º mês. E eles terminam nesse peso exatamente porque eles ficam pastando e fica com o peso, porque eles pastam bastante, estão com o rumen desenvolvido. Então, são bezerros que estão nesse peso por causa do rumen desenvolvido, e isso aí você acaba com a recria, porque são bezerros que estão prontos. Se você der pasto bom, eles com mais 4, 5, 6 meses estão prontos para abate. Se você 4, levar 5, 6 meses, quer dizer, seriam animais super precoces, mais Exato. até do que super, né? É o sistema que, porque então se você pegar e levar ele direto para o confinamento, também você vai terminar eles com mais 4, 5, 6 meses, estão tudo pronto para abate. Que peso? Com 17, 18 arrobas. 18 arrobas. Bom, eu vou até pedir para o Paulo para voltar as imagens para cá, porque eu quero
perguntar para o Rubinho o seguinte: está marcado para o leilão, dia 18, quarta-feira que vem, uma apresentação de uma indústria frigorífica, de um projeto de valorização do bezerro que poderá ser comercializado, poderá ser exportado, a carne desses animais poderá ser exportada a preços da cota Hilton. Como é que vai ser isso, Rubinho? Pois é, porque, veja só, o Mato Grosso do Sul ele fornece 23% do que é exportado nos bezerros, na carne cota Hilton, que é a carne de qualidade, que é a melhor remunerada. E acontece o seguinte: o Brasil não cumpre com o total que a gente tem, que são 10 mil toneladas, a gente não cumpre porque não tem o boi dentro dessa cota Hilton. Por um motivo muito simples, porque tem que o bezerro, para o boi entrar na cota Hilton, ele tem que estar cadastrado no Sisbov. No Sisbov, que é até os 10 meses de idade. rastreabilidade. Né? Exatamente. Então, a gente vai lançar um incentivo para que os produtores cadastrem os bezerros, e aí quem comprar os confinamentos ou os compradores que vão terminar esses bezerros, vão tudo para a cota Hilton. E o frigorífico paga hoje R$4 a mais por arroba no boi cota Hilton. Nós já falamos desse assunto de preço aqui. Você tem que cutucar esse frigorífico, porque R$4 é muito pouco, hein, Rubinho? Não, mas, meu amigo, é pelo menos o começo. É o começo. É o começo. Bom, e aí, a gente produzindo mais, aí nós temos como... E o que eu sempre falo é que nós, produtores, temos que produzir qualidade, e aí nós podemos brigar por melhoria de preço, por remuneração melhor pela qualidade. Na semana passada, Expo Zebu 2016, aconteceu uma novidade para a feira, que foi o julgamento do zebu a campo. Os julgamentos na pista aconteceram, nós mostramos aqui na nossa programação, mas houve também o julgamento daqueles animais, como os do Rubinho, que não são criados na cocheira, mas são criados a campo, são selecionados, muito bem selecionados, a campo. E o Rubinho ganhou prêmio por lá. Vamos ver a reportagem da Érica Machado. O julgamento a campo movimentou o pavilhão multiuso da BCZ. Participaram 60 animais de rebanhos de seleção dos estados de Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal. Os criadores trouxeram 20 trios das raças Brahman, Sindhi, Guzerá, Nelore e Tabapuã. Criadores, técnicos e assessores pecuários acompanharam o trabalho. Nessa modalidade, assim como no julgamento tradicional, são avaliadas todas as características, mas com alguns critérios diferentes. É que aqui a busca são por animais que se destacam no manejo a pasto. A avaliação foi do técnico Fábio Eduardo Ferreira, que escolheu os melhores trios e os melhores indivíduos de cada categoria. É que se possa trazer animais, que os criadores possam participar, com animais que foram criados e recriados a pasto e que tenham uma suplementação, um ganho médio diário, moderado, intermediário. A gente sabe que existem animais que são preparados para a pista, onde a nutrição é maximizada, é buscado o máximo resultado, o máximo de ganho em peso. Porém, no caso do julgamento a campo, o objetivo é que se participe com animais de ganho moderado, com animais que tenham aí uma nutrição mediana, uma nutrição moderada, né? O pecuarista York da Silva Correia participou dessa estreia do zebu a campo e já conquistou 2 campeonatos. Na categoria novilha, ganhou o melhor trio e o melhor indivíduo. Comecei com o pé direito, ganhamos o trio rústico de fêmeas, né? E o melhor animal também foi eleito o melhor animal que estava dentro do nosso trio. Na categoria garrote, Rubens Catenacci garantiu o troféu. Aqui está uma prova do que a raça Nelore não tem limite, porque está cada dia melhor. E os bezerros que foram campeões aqui são bezerros com muita carcaça, ou seja, com qualidade de carcaça, comprimento de carcaça, profundidade de costela, largura e beleza racial. Então, os bezerros que foram campeão aqui têm todas essas categorias e isso me deixa muito satisfeito, que é em cima disso que eu trabalho. O zebu a campo é considerado uma nova ferramenta de seleção para os criadores e vem complementar o trabalho de julgamento das pistas. Para quem participou, uma nova oportunidade de testar os animais. O julgamento rústico é um julgamento muito próximo ao que você tem na fazenda, entendeu? Então, às vezes
o pessoal quer mostrar o trabalho, mas não tem o suporte que a gente, por exemplo, quem tem o gado de pista, não tem o tratador especialista, não tem as mesmas condições de alimento, entendeu? Então, ele se sente e fala assim, eu não consigo fazer um gado de pista. Mas já nessa categoria, você consegue, porque é muito próximo do que você tem na fazenda. Você pega um gado de piquete que está tratado ou não, porque tem um limite de peso, e você consegue vir mostrar o seu trabalho. Érica Machado para o SBA. O York Correia, o Rubim conhece bastante, os dois são criadores de Mato Grosso do Sul. O York Correia é parceiro do projeto do SBA, o Pecuária BR. Rubim, parabéns pelos prêmios lá, primeira vez, já conquistando troféus. A base que você usou para fazer esse gado premiado em Uberaba é a mesma que faz os animais do leilão de quarta-feira? Exatamente. E aí, então você vê, o Mato Grosso do Sul hoje produz a melhor carne do Brasil. Tanto é que 23% da cota Hilton é o Mato Grosso do Sul que fornece. E agora, toda a carne que vai ser servida lá nos Jogos Olímpicos vai ir do Mato Grosso do Sul. Então, por quê? Porque a qualidade aqui é remunerada. Nós temos, o governo do estado tem o programa Novilho Precoce, onde ele repassa para o produtor que vai abater com qualidade o ICMS, ele diminui o ICMS do frigorífico e passa para o produtor. Então, isso é um exemplo de que quando a qualidade é remunerada, todo mundo busca e produz qualidade. Você fica incentivado a produzir, né, Rubim? E tem que incentivar a produção. Muito obrigado pela sua participação. Leilão, quarta-feira que vem, dia 18, você vai ver aqui conosco, direto de Camapuã, a capital do bezerro de qualidade, Rubens Catenacci, seus convidados, cerca de 1.500 reses, machos e fêmeas. Em oferta. Obrigado, Rubim. Eu quero convidar todo mundo para o dia 18 de maio. Inclusive, nesse dia, o Canal do Boi vai bater a audiência da Globo. Porque nós vamos ter muita audiência. O Brasil inteiro vai assistir esse leilão. E eu quero deixar um convite aqui para que todos assistam. No dia 18 de maio, a partir das 19 horas, lá no Canal do Boi, em Camapuã, nós vamos estar transmitindo esse leilão. Valeu, Rubim. Obrigado. Renata. Bom, agora o destaque é mercado financeiro e depois da alta de ontem, nesta terça-feira, o dólar, ele operou em queda de mais de 1%. Vamos direto à Bolsa de São Paulo com Rafaela Fávaro. Rafa, qual foi a cotação da moeda americana hoje? Boa noite para você. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Dólar abaixo dos R$ 3,50 nesta terça-feira, com uma queda, como você disse, acima de 1%. Veja só como ficou cotada a moeda americana, valendo R$ 3,46 mais 70, baixa de 1,61%. De acordo com os operadores de mercado, isso é um reflexo do cenário político. Ontem teve aquela decisão do presidente da Câmara dos Deputados de anular o processo de impeachment. Hoje ele voltou atrás, o Senado já está tocando esse processo, não assumiu essa responsabilidade de aceitar essa anulação e, por isso, os operadores de mercado derrubaram o dólar hoje. O que teve alta foi o Ibovespa, uma alta de mais de 4%, puxado principalmente pelas ações ligadas a commodities, seja petróleo, minério de ferro ou até mesmo commodities agrícolas. Veja só, quem ficou entre as principais altas do dia foram as ações da BR Foods, que no final do dia subiram 8,3% e terminaram a terça-feira valendo R$ 49,61. Portanto, uma alta bem expressiva para as ações da BR Foods. Renata, volto com você aos estúdios em Campo Grande. Daqui a pouco eu trago outros destaques de mercado. Tá certo, Rafa, direto da Bolsa de São Paulo. Agora a previsão do tempo, começando pelo sul do país. Olá, boa noite, Thaís e Baroni. Boa noite, Zaidan. Boa noite, Renata. Na região sul do país, a umidade do solo continua bastante elevada, assim, entre os 3 estados da região. Neste último fim de semana, na verdade, no fim de semana e entre ontem e hoje, voltou a chover forte na região sul do país e, por isso, o solo está muito encharcado. Desde a faixa oeste do Rio Grande do Sul, praticamente todo o estado de Santa Catarina e também em grande parte do estado do Paraná. Esses altos valores de umidade do solo, que superam os 90% em toda essa área, eles não são muito bons para o desenvolvimento dos pastos, já que a raiz da planta não consegue respirar.
Nesse momento, as únicas regiões com boas condições para o desenvolvimento das pastagens lá na região sul são essas áreas em azul do Rio Grande do Sul, extremo sul de Santa Catarina e também da faixa norte do estado do Paraná. Nos próximos dias, ainda a previsão de chuva, principalmente sobre o estado paranaense. Amanhã chove forte nesses pontos mais escuros aqui do mapa. Nessa área, entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina, a chuva não vem com tanta intensidade, mas ela deve ser constante ao longo do dia. Já na parte norte do estado do Paraná, sim. Nessa região, chove com forte intensidade e por lá os volumes de chuva devem ser mais elevados. Por conta desse aumento da nebulosidade e também da chuva, as temperaturas elas não devem subir tanto em grande parte da região sul do país, em especial no Rio Grande do Sul, já que os ventos vão passar a soprar de quadrante sul em grande parte do estado, deixando as temperaturas bem amenas no decorrer da tarde. Nesses próximos 5 dias ainda chove mais, principalmente na parte norte do estado do Paraná. No restante da região sul, a chuva volta a ficar um pouco mais irregular e mal distribuída. Essa área de baixa pressão que se formou no fim de semana sobre a região sul do país, ela dará origem a uma frente fria, que vai avançar em direção à região sudeste. Por isso é que a chuva diminui bastante, principalmente entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina. No segundo período, aí sim, a chuva vai voltar a ganhar intensidade. A partir da semana que vem, uma outra frente fria vai voltar a provocar chuva mais intensa em praticamente todas as áreas da região sul. Mas, novamente, é o estado do Paraná que vai receber os maiores volumes de chuva. Eu volto com vocês no estúdio. CFC Super Casale, acolhedora de forragem de área total com o melhor custo-benefício do mercado. A CFC Super Casale é superior em tecnologia, robustez e produtividade, sendo a única a operar quando a forragem a ser colhida está molhada, sem embuchar, devido à sua alta rotação e desempenho especial do rotor repicador de 6 facas. Conheça agora o sistema de corte da CFC Super. A CFC Super vem equipada com 36 facas no rotor recolhedor. O rotor repicador com 6 facas e contrafacas permite regulagem do tamanho de corte das fibras de 3 a 6 centímetros de comprimento. O sistema hidráulico de regulagem da altura de corte facilita a operação. Seu sistema de facas não dilacera o caule do capim e contribui para uma rebrota uniforme e de qualidade. O afiador de facas é simples de manusear. Não necessita desmontar as facas do rotor repicador, o que garante total segurança ao operador. Afia uniformemente todas as facas de forma automática, evitando que elas percam o balanceamento. A CFC Super possibilita o corte e o enleiramento para pré-secar o capim e posterior recolhimento. A bica de descarga possui um desenho que permite menor atrito do material colhido e maior vida útil do equipamento. O formato abaulado não acumula fibras nos cantos da bica, o que evita corrosão interna. A bica também é escamoteável para facilitar o transporte.
No próximo bloco, no Pecuária BR, você acompanha a cotação do bezerro em algumas praças de produção do país. Vamos falar também sobre o quanto o Brasil emite de gases de efeito estufa, inclusive na agropecuária. Até já. Se existe um parceiro que o Brasil pode contar, não importa o tempo, é o produtor rural. Juntos, pequenos, médios e grandes produtores são a força de um país que quer continuar avançando. E quem faz isso pelo Brasil conta cada vez mais com a parceria do governo federal. Só nos últimos 5 anos, o crédito para o campo aumentou em mais de 89%. Agora, com o Plano Agrícola e Pecuário, o Ministério da Agricultura vai destinar mais de 200 bilhões para investimentos, custeio e comercialização da safra, com condições de financiamento acessíveis para os produtores de todos os portes. Reconhecimento, respeito e investimentos garantidos para quem produz no campo. Isso é parceria de verdade. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Governo Federal. 22º Leilão 4R Elite a Campo, dia 14 de maio, sábado ao meio-dia, no Parque de Exposições João Humberto de Carvalho, Dourados, Mato Grosso do Sul. Oferta especial de 120 reprodutores Nelore PO, sendo 20 touros para repasse. Todos os animais com avaliação positiva e andrológico completo. Realização Leilo Boi, transmissão Canal do Boi. O Roborante é um dos produtos mais conhecidos da linha Ertap, pela sua eficiência no incremento do desempenho de bovinos mantidos em pastagens. Mas o Roborante também pode ser utilizado em animais em confinamento, com inúmeras vantagens. O animal tem o apetite estimulado de uma maneira rápida, eficiente e estimulando o consumo do alimento servido no coxo desde o primeiro dia. Então, a diminuição da ocorrência de animais de fungo de coxo é bastante expressivo com o uso do Roborante. Um outro ponto muito importante é a melhoria na conversão alimentar, ou seja, o animal continua ganhando o mesmo peso que ele ganharia normalmente, porém com uma quantidade menor de alimento. Por quê? Que devido à ativação do metabolismo que esses nutrientes promovem, faz com que o seu organismo funcione e converta esse alimento em ganho de peso, em carne, de uma maneira muito mais eficiente. Quem melhora o gado é Roborante, o olho do dono. Disponível nas melhores casas agropecuárias do Brasil. A mais qualificada transferência da genética melhoradora para o rebanho comercial do Tocantins. O maior encontro dos grandes criatórios que utilizam inseminação artificial para acasalamentos de alta performance. 4º Leilão Progenes de IATF. Domingo, 22 de maio, à 1 da tarde, no Parque de Exposições de Paraíso. 10 mil animais entre bezerros, bezerras, novilhas, garrotes Nelore, cruzamento industrial, incluindo 1000 novilhas Nelore prenhas de Angus. Realização, Clivar e Jair Toledo. Transmissão, Canal do Boi. Pecuária BR de volta com a cotação do bezerro em todo o país. Vamos ver a cotação detalhada em alguns estados, começando com o Mato Grosso do Sul. Números da Rural Business, preço bruto sem desconto de frete e impostos. No estudo que você está vendo, de 30 dias, houve uma queda de 4%. No dia 9 de abril, o bezerro em Mato Grosso do Sul, que é uma praça de referência, estava cotado a R$ 1.480. Subiu um pouco para R$ 1.490, depois caiu, chegando aos atuais R$ 1.420. A média no período, R$ 1.466. Agora o preço no Tocantins. R$ 1.380 a cabeça do bezerro no estado de Tocantins. Nos últimos 30 dias, queda de 1,43%.
na unidade do Bezerro, em Tocantins. Maior cotação, R$ 1.400, dia 9 de abril. E a menor cotação, dia 4, R$ 1.300. Na média, então, nos últimos 30 dias, chega a R$ 1.329 no estado de Tocantins. Agora, no Pará, Zaidan. Queda de 4% nos 30 dias. A cotação hoje é de R$ 1.280. Já foi até menor no período, no dia 13 de abril. A queda de 4,07%, com média a R$ 1.277. Agora, Rondônia. Em Rondônia, R$ 1.180 a cabeça do bezerro, queda nos últimos 30 dias de 2,61%. A média nesse período é R$ 1.156,25 a cabeça do bezerro no estado de Rondônia. E no estado do Paraná, Zaidan? Uma queda maior de 8% nesses 30 dias. Hoje, 1.450. Ela chegou a 1.580 por unidade no dia 9 de abril. Queda de 8,23%, a média ficou em R$ 1.500. Agora, São Paulo. Em São Paulo, a média, a gente verifica um estudo feito pela agência Rural Business, R$ 1.550 a cabeça no estado de São Paulo. Queda de 3,13% nos últimos 30 dias, a média R$ 1.577,81 a média do bezerro no estado de São Paulo. Lembrando que esse bezerro tem 8 a 12 meses, pesando até 180 quilos. A Conab anunciou hoje uma redução durante o 8º levantamento da safra brasileira de grãos. A safra nossa deverá ser um pouco menor do que na estimativa anterior e até do que na safra do ano passado. Você vai ver também que a ministra da Agricultura, Cátia Abreu, anunciou um programa para desburocratizar as exportações. Vamos a Brasília com a Raíssa Lomonte, que tem as informações. Boa noite, Raíssa. Boa noite a todos. Bom, o Ministério da Agricultura reduziu a burocracia exigida de empresas interessadas em exportar. A medida deve aí gerar um aumento de até 300% no número de agroindústrias habilitadas. A novidade foi anunciada hoje pela ministra da Agricultura, Cátia Abreu. E com a nova medida, todas as empresas que já têm cadastro no Serviço de Inspeção Federal vão ser autorizadas automaticamente a exportar, revogando a necessidade de autorização prévia pelo Ministério da Agricultura. A quantidade de agroindústrias habilitadas deve saltar dos atuais 800 para 3.500 indústrias. Bom, ainda falando sobre o Ministério da Agricultura, a partir de agora, visitantes e tripulantes estão autorizados a entrar no Brasil com produtos de origem animal que tragam na bagagem, como queijo, salames e doces de leite. A decisão foi instituída pela ministra da Agricultura, Cátia Abreu, hoje também em uma instrução normativa. Essa medida traz melhorias no processo de fiscalização do trânsito internacional, que vai ter foco agora em produtos de maior risco. E para acessar a lista completa dos produtos, qualquer pessoa pode ver essas informações na internet pelo site do Ministério, que é agricultura.gov.br. Bom, vou ficando por aqui, direto do Salão Verde da Câmara dos Deputados. Embora muitas turbulências na política, o movimento por aqui ainda é moderado e eu volto com vocês aí no estúdio. Legal, obrigado, Raíssa. Daqui a pouco a gente passa os números da Conab do 8º levantamento da safra brasileira de grãos. Renata? Mas antes disso, você acompanha a previsão do tempo, como fica a umidade do solo na região centro-oeste do país, com Thaís Baroni. Na região centro-oeste, a umidade do solo voltou a subir bastante nos últimos dias na metade sul do estado do Mato Grosso do Sul. Quando a gente compara essa área com as demais áreas da região centro-oeste, a gente percebe que a qualidade das pastagens está melhor, já que os índices de umidade do solo estão entre 60%, 70% e até 90% em algumas áreas. Nos próximos dias ainda continua chovendo mais no Mato Grosso do Sul e é por isso que a umidade do solo vai continuar elevada em grande parte da metade sul do estado, diferente das outras áreas da região centro-oeste, onde não há expectativa de muita chuva e por isso o solo e, consequentemente, os pastos devem continuar mais secos. Amanhã, uma frente fria que se formou lá na região sul vai avançar em direção à região sudeste e vai organizar um corredor de umidade em toda essa área.
Por isso que a previsão de chuva entre o oeste do Mato Grosso, praticamente todo o Mato Grosso do Sul e no extremo sul do estado de Goiás. Essa chuva de amanhã, ela não deve ser tão intensa quanto a chuva que atingiu o estado do Mato Grosso do Sul hoje. Ela vai ocorrer de maneira mais irregular e mal distribuída. E nas áreas claras do mapa, entre o leste do Mato Grosso e norte de Goiás, o tempo continua firme com temperaturas mais elevadas, máximas de até 35 graus. Nos próximos 5 dias, a chuva vai voltar a perder um pouco de intensidade na região centro-oeste, inclusive no Mato Grosso do Sul. Mas a partir da semana que vem, uma nova frente fria vai voltar a se formar sobre a região sul do país, vai novamente avançar em direção à região sudeste, organizando um novo corredor de umidade que vai provocar chuva mais intensa na metade sul do estado. Como a gente observa, são previstos bons volumes de chuva em toda essa área e é por isso que a umidade do solo continua elevada. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigada, Thaís e Baroni. E a Embrapa promove de 7 a 9 de junho, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, o segundo simpósio internacional sobre gases de efeito estufa na agropecuária. E um dos temas abordados será o compromisso assumido pelo Brasil na COP21, realizada em dezembro do ano passado em Paris. O Brasil se comprometeu a recuperar pastos degradados, dentre outras atribuições. E esse assunto é tema de hoje de João Pedro Cuti Dias. Boa noite, João. Boa noite, Renata. Realmente o Brasil assumiu um compromisso perante todas as nações da Terra de que ele cumpriria uma parte, o compromisso do Brasil seria baseado basicamente na questão da ocupação do solo, ou seja, acabar com o desmatamento ilegal no Brasil. Lembrando que no início dos anos 2000, o desmatamento ilegal ou sem controle no Brasil chegava a mais de 3 milhões de hectares por ano. Hoje deve estar um décimo disso, na faixa de uns 300 a 350 mil hectares. A hora que se desmatava, derrubava a floresta e queimava, era a principal fonte de emissão de carbono na atmosfera do Brasil. Era a maior contribuição na emissão de gases do efeito estufa. Então esse é o primeiro passo. O segundo passo é você recuperar 12 milhões e meio de hectares de floresta, especialmente a questão, com ênfase na questão de matas ciliares, recuperação de reserva legal, tudo isso aí. Então, 12 milhões e meio. O outro item é a questão da pastagem degradada. O Brasil deve ter alguma coisa por volta de 70 a 80 milhões de hectares de pastagem degradada. Pastagem degradada é essa que o pasto rapado, as invasoras tomam conta, baixa produção de carne, baixa produção de leite. No momento que você consegue fazer um processo de recuperação dessa pastagem, ou seja, transforma uma área que produz hoje 2 arrobas por hectare, que não tem cobertura vegetal completa, numa área recuperada, você passa a sequestrar carbono, ou seja, aquele capim que se está vegetando ali com uma massa verde, uma parte aérea grande, maior ainda, com um sistema radicular, você vai pegar esse carbono da atmosfera, transformar em matéria orgânica e reter no solo. Então, esse é um compromisso do Brasil. E, por último, a questão de integração, lavoura, pecuária e floresta. No momento que você faz a integração de pecuária com floresta, você melhora as condições ambientais, você aumenta a produção de carne, você cria boas condições ambientais para os animais, ou seja, você promove uma revolução. E também, lógico, a floresta plantada ela vai aumentar 30 a 35 metros cúbicos por hectare ano. De quê? De madeira. Essa madeira o que é? É carbono sequestrado da atmosfera. Esse é o compromisso do Brasil. Muito bem feito, um belo trabalho de marqueteiros. Não sei se vai ter condição de colocar em prática. Esperamos que o novo governo faça isso, porque você precisa de recurso, precisa viabilizar esse processo todo. Hoje, a grande parte das pastagens degradadas estão na mão de pequenos produtores, pequenos e médios, especialmente na pecuária, que nós precisamos fazer com que chegue conhecimento a ele, que o governo haja de forma que se organize esse produtor para que ele possa fazer esse trabalho de recuperação. O governo não vai fazer, o governo tem que catalisar o processo, tem que viabilizar recursos, estimular através dos recursos do ABC, do baixo carbono, para que o produtor rural faça. Ou seja,
O senhor e a senhora, mais uma vez, serão chamados a cumprir um papel extremamente estratégico, extremamente importante para o nosso país, para o Brasil cumprir os seus compromissos junto aos demais países da comunidade mundial. A outra tela que a gente queria mostrar era essa tela, ou seja, se você olhar o Brasil no início dos anos 2000, o grande fonte de emissão de carbono era a derrubada de floresta e a queima desse material lenhoso. Era disparado a primeira fonte de emissão de carbono. Hoje inverteu. Hoje nós temos a combustão de combustíveis fósseis, especialmente derivados de petróleo e também carvão mineral, que é um retrocesso. Ou seja, o Brasil, enquanto o mundo inteiro está parando de usar carvão mineral para geração de energia, o Brasil ainda já há estudos de colocar novas térmicas com carvão mineral. O carvão mineral é um desastre no ponto de vista ambiental. 1 megawatt-hora, 1.000 quilos de carbono na atmosfera. É 1.000 quilos de CO2 na atmosfera. Então, hoje inverteu. Hoje você houve uma diminuição na emissão de gases de efeito estufa devido à queima de material lenhoso quando derruba a floresta e transforma em outra atividade, e aumentamos de forma dramática a queima de combustíveis fósseis, especialmente para a geração de energia elétrica. Esse é o maior problema que nós temos hoje no Brasil. O Brasil tinha uma matriz energética limpa, com água, com produção da hidroeletricidade. Hoje nós estamos já com 25% a 28% da geração de energia nessa com térmica e térmicas usando gás natural, usando óleo, full oil, etc. A fermentação dos bovinos. O bovino tem um processo de fermentação que libera metano. Para você diminuir isso, precisa haver melhor qualidade no manejo do gado. Ou seja, você tem que produzir com menor tempo, maior quantidade de carne. E também a pesquisa, procurar materiais, novos cultivares de forrageiras que possam produzir menor fermentação do rumen do animal, que é um dos responsáveis também por isso. E por último, a questão dos resíduos. Você tem que usar, por exemplo, na criação de suínos, por exemplo, que você tem muita água, lavagem de chiqueiro, etc., você tem que fazer uma fermentação disso para evitar que se jogue metano na atmosfera. O metano é 24 vezes mais poluente que o CO2. Então, essas coisas o produtor rural está fazendo, vai melhorar, vai fazer cada vez mais, para que nós possamos diminuir a participação do Brasil na emissão total de gás carbônico do mundo. Obrigado, João. O preço da soja e do milho no acumulado deste mês já subiram cerca de 2%. Vamos ver como é que ficaram os preços hoje com a Rafaela Fávaro. Diga aí, Rafa. Continuam em alta, viu, Zaidan? E em alta forte, os 2 grãos hoje apresentaram ganhos de acordo com o CPEA. Esses 2 mercados, o milho principalmente vem seguindo o mercado interno, mas os 2 mercados, especialmente hoje, são influenciados pelo mercado internacional de grãos. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos soltou o relatório de oferta e demanda e indicou que os estoques globais, tanto de soja quanto de milho, serão menores na temporada 15-16 e a estimativa também é de corte para a temporada 16-17. Isso quer dizer que uma demanda vai ser maior e os estoques vão estar mais baixos, por isso alta para os preços. Veja só a soja, que passou dos R$ 80 a saca de 60 quilos, hoje no estado do Paraná, de acordo com o CPEA. Ontem a soja já esboçava uma reação, mas hoje o preço disparou e chegou a R$ 80,89 a saca de 60 quilos. Nós vimos já no início dessa semana o preço do milho bater R$ 50 a saca aqui na região de Campinas, apurada pelo CPEA. Esse é o maior valor já pesquisado pelo CPEA desde que ele começou a fazer essa pesquisa de milho aqui na região de Campinas. Hoje, o preço voltou a ultrapassar esse valor. Veja só como ficaram as cotações do milho. Ontem ele ficou um pouco abaixo dos R$ 50, mas agora já é negociado a R$ 50,04 a saca de 60 quilos. De acordo com Safras e Mercados, tanto as praças pesquisadas para a soja quanto para o milho também tiveram alta hoje. Zaidan, volto com você aos estúdios em Campo Grande. Daqui a pouco tem os preços das carnes aqui no Pecuária BR. Combinado. Obrigado, Rafaela Fávaro. Renata. E as incertezas sobre a atividade de engorda no coxo podem frear o confinamento em Mato Grosso. Veja essa e outras notícias.
Os pecuaristas de Mato Grosso pretendem confinar bovinos em 2016, mas ainda há incertezas sobre a atividade de engorda no coxo. A constatação é do IMEA, Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. O órgão lembra que no mês passado divulgou o primeiro levantamento das intenções de confinamento para 2016, com uma expectativa de fechar mais de 750 mil bovinos em confinamento. O número indica 12,8% a mais do que os animais confinados em 2015. Mas quando comparado com o número do primeiro levantamento de intenção de confinamento do ano passado, há uma queda de 4,3% na expectativa de animais confinados. O IMEA disse esperar que as intenções sejam ainda reduzidas caso essas incertezas permaneçam. Um dos itens que trazem insegurança é o preço do milho usado na ração. O alto preço do grão pode desestimular quem pretende confinar este ano. Os preços do boi gordo e da vaca pronta para abate tiveram leves quedas de 0,47% e 0,23%, respectivamente, no estado de Mato Grosso. Os dados do IMEA, Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, referem-se à semana de 2 a 6 de maio. Segundo analistas do órgão, a fraca demanda foi a responsável pelas baixas. A escala de abate nos frigoríficos do estado são realizadas com 5,87 dias. Na comparação entre as praças de Mato Grosso e São Paulo, houve queda na diferença de cotações. O ágio fechou a semana em cerca de 16% de diferença. A queda é explicada pela baixa no preço do boi na Praça Paulista. Nos últimos 30 dias, o preço à vista do boi gordo na região sul de Mato Grosso caiu 1,43%, segundo a apuração da Rural Business. No dia 9 de abril, o último, a cotação da arroba estava em R$ 140. O pico de preço neste período de R$ 141 foi verificado de 12 a 14 de abril. No dia seguinte, a arroba começou a cair, chegando a R$ 139 de 19 de abril a 2 de maio, quando caiu um pouco mais, chegando no dia 3 a cotação que permanece até agora de R$ 138. A média no período foi de R$ 139,16 a arroba. A variação nesses 30 dias foi de menos 1,43% e não mais, como a gente mostrou agora para você. O Adriano Idival mostra agora alguns dos melhores touros da raça holandesa do mundo. Boa noite, Adriano. Boa noite a você, Zaidan. Boa noite a você, amigo de todo o Brasil, que está nos acompanhando pelas lentes do Canal do Boi. Produtos exclusivos da melhor genética leiteira do mundo. Não estou falando de uma região, eu estou falando a nível mundial. E esses touros que a Select Sires, em parceria com a SBS Genetics, coloca à disposição do mercado, eles não foram escolhidos. Não foram chegando, fomos observar 100 touros e escolhemos 3 touros. Não, eles foram identificados. E eu quero chamar a sua atenção porque a Select Sires é detentora dos 10 melhores touros do mundo de 7 desses animais. 7 desses produtos, eles são da Select Sires, né? E esse touro que aparece na tela é o Super Sire, ele é o touro número 1 do mundo. Ele produziu 3 touros, 3 filhos deles que foram identificados com genética de ponta, altamente produtivos, com correção para pernas e pés e cascos também, com inserção de úbere na parede abdominal, sólidos no leite, gordura no leite e fêmeas longevas e altamente produtivas. Eu tenho uma matéria que sintetiza todo este trabalho. Acompanhe. A Select Sires e a SBS Genetics acreditam em programas de melhoramento genético. Por isso, disponibilizam esse projeto exclusivo e inédito no país. Uma excelente oportunidade de seleção dentro da raça holandesa. Oferta exclusiva por esse canal, a genética de 3 touros filhos do Super Sire. Atualmente, ela possui 8 dos top 10 touros para a GTPI e o touro número 1 se chama Super Sire. E esses 3 filhos possuem um potencial enorme para incrementar sua produção de leite, sua produção de sólidos e também melhorar o padrão fenotípico das suas vacas, agregando saúde ao seu rebanho. O touro Sanborn impressiona pelo seu pedigree e se destaca pela sua produção e características de saúde. Uma excelente opção para incrementar a produtividade leiteira. Ele possui PTA leite superior a 1.940 libras,
Traduzindo isso para litros, é um potencial de incremento de aproximadamente 800 quilos de leite por lactação. Outro touro, filho do Super Saire, é Ball Game, que traz, assim como seu pai, muitas características de produção para suas filhas, sendo um dos touros recomendados pela Select Saires para a inseminação artificial de novilhas. Esse touro possui o selo Calvin Easy, designação utilizada pela Select Saires para identificar os touros recomendados para inseminação artificial de novilhas. Utilizando-se touros com essa designação, espera-se que as novilhas venham a parir de forma fácil e tranquila, eliminando problemas diretos ligados ao parto. Também filho do touro número 1 da raça, que obtém genética de excelente padrão de úbere, com destaque para características de tipo touro com PTA tipo 2.05 e 1.79 para composto de úbere. Suas filhas irão se caracterizar por possuir úbere anterior muito bem aderido à parede abdominal, úbere posterior alto e largo. Sua prova apresenta impressionantes 3.10 para a altura de úbere posterior. Genética de qualidade já comprovada por importantes seleções leiteiras do país. Na Sequita Agropecuária, quarta maior produtora de leite do país, são mais de 1.000 vacas filhas de touros Select Saires. Essa bezerra, que tem um dos maiores GTPI do Brasil, tem pedigree Super Saire. Não pode se economizar em touro. Hoje a gente tenta usar os melhores touros do mercado. E esses touros, grande parte, estão na Select Saires. A Select Saires é a maior central de cooperativas de inseminação artificial do mundo e é referência na produção de animais melhoradores. A Agropecuária Boa Fé também é parceira Select Saires. Uma relação de sucesso e confiança. Visando trazer o melhor da genética holandesa para dentro do nosso rebanho, no nosso projeto, no nosso programa de seleção, nós temos utilizado os touros tops do ranking de TPI mundial. E dentre eles, a maioria, muitos deles são oriundos do programa de seleção da Select Saires dos Estados Unidos. SBS Genetics, genética leiteira selecionada para você. Pois bem, você acompanhou um material interessante, inclusive com depoimento de quem fez o investimento. Eu sempre chamo a atenção porque material genético como este que eu acabei de te apresentar na matéria, ele não pode nunca cair na vala comum e entrar na planilha da despesa. Ele tem que entrar na planilha do investimento, na planilha azul. Quando você faz o investimento em material genético de um touro qualquer, o custo, o protocolo é o mesmo e o resultado ele é completamente distinto. Porque quando você faz o investimento no material genético qualquer, você terá uma fêmea qualquer. E o trabalho, o investimento, a despesa é a mesma. Agora, quando você faz investimento numa genética de ponta, como essa que eu estou apresentando para você, o resultado final, ele é extremamente satisfatório. Pega o telefone agora mesmo e ligue 0800. Vai pagar alguma coisa na ligação, Juninho? Fala para mim. Não vai pagar nada. A ligação é de graça. 0800 033 3333, esse é o telefone para você manter contato. Ah, e um detalhe que eu não posso esquecer de jeito nenhum. O pessoal do call center, eles estão treinados e orientados para direcionar você na hora da compra do material genético. Lembrando, o pacote precisa conter no mínimo 50 doses, mas você pode mesclar este pacote contendo o material genético dos 3 touros, viu? Pode colocar aí da forma que você quiser, menos de um, mais de outro, enfim. E o pessoal do call center, eles estão capacitados e treinados para te orientar na hora de fazer o investimento. Se preciso for de uma consulta técnica, você a terá também. Ligando no 0800 033 3333, esse é o telefone do investimento, esse é o telefone do resultado certo. Renata Ferreira. Obrigada, Adriano, que volto daqui a pouco ao Pecuária BR com os destaques da nossa agenda de leilões. E no próximo bloco você acompanha também a cotação do boi magro em todo o país. Nós já voltamos.
Não perca a chance de participar deste grande evento. Leilão virtual de corte MB Leilões. 15 de maio, domingo, às 2 da tarde. Estarão em oferta animais de corte para cria, recria e engorda. Leilão virtual de corte MB Leilões. 15 de maio, domingo, às 2 da tarde. Realização MB Leilões. Transmissão Canal do Boi. Não perca este grande evento. Leilão virtual Brahma Nova Pousada. 16 de maio, segunda-feira, às 8h30 da noite. Oferta de 50 reprodutores e 50 fêmeas POI. 70 bezerras de corte, meio sangue Brahman. Leilão virtual Brahma Nova Pousada. 16 de maio, segunda-feira, às 8h30 da noite. Realização Central Leilões. Transmissão Canal do Boi. Se existe um parceiro que o Brasil pode contar, não importa o tempo, é o produtor rural. Juntos, pequenos, médios e grandes produtores são a força de um país que quer continuar avançando. E quem faz isso pelo Brasil conta cada vez mais com a parceria do governo federal. Só nos últimos 5 anos, o crédito para o campo aumentou em mais de 89%. Agora, com o Plano Agrícola e Pecuário, o Ministério da Agricultura vai destinar mais de 200 bilhões para investimentos, custeio e comercialização da safra, com condições de financiamento acessíveis para os produtores de todos os portes. Reconhecimento, respeito e investimentos garantidos para quem produz no campo. Isso é parceria de verdade. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Governo Federal. Uma boa oportunidade de fazer excelentes negócios. Leilão Super Cruza. 17 de maio, terça-feira, às 8h30 da noite. Oferta de animais de cruzamento industrial para cria, recria e engorda. Durante a 38ª Expocam, em Camapuã, Mato Grosso do Sul. Leilão Super Cruza, 17 de maio, terça-feira, às 8h30 da noite. Realização Triângulo Leilões. Transmissão Canal do Boi. Estamos de volta com os preços da pecuária. Hoje, o mercado futuro do boi gordo apresentou alta. Significa que o mercado, hoje, está esperando preços em alta para o boi daqui para frente até o ano que vem também. Vamos saber como é que ficaram os preços do mercado físico, é o preço do dia a dia com a Rafaela Fávaro. Diga aí, Rafa. Olha, Zaida, de uma maneira geral, os preços das carnes no mercado físico tiveram queda hoje. A gente começa mostrando, por exemplo, o suíno vivo lá em Santa Catarina, que teve uma queda, agora está negociado a R$ 2,84 por quilo, cai 0,85% em relação a ontem, e esses preços do suíno vêm em queda desde o mês passado. Já o preço do frango, no acumulado desses primeiros dias de maio, está em alta de 4% em relação ao final de abril. Mesmo assim, a gente não teve uma alta muito expressiva, não. Veja só que os valores estão bem parecidos nos últimos dias e fica agora em R$ 3,78 por quilo. Já o preço do bezerro em Mato Grosso do Sul, apurado pelo CPEA, vem numa forte queda nesses primeiros 10 dias de maio. No acumulado desses primeiros 10 dias, a gente já teve uma baixa de mais de 5% para o preço negociado pelo bezerro. Veja só como ficaram os valores hoje. Apesar dessa alta aqui em relação a ontem, a gente ainda tem preços muito baixos. Para se ter uma ideia, no dia 4 de maio, na semana passada, o bezerro estava a R$ 1.420,16 por cabeça. Agora está R$ 1.348,16 a cabeça. Algo parecido tem acontecido com o boi gordo. A gente até teve uma reação, preços um pouco mais altos, mas os valores continuam com essa tendência de baixa. Veja só como ficaram os valores hoje, de acordo com o CPEA. A gente teve nos últimos 3 dias apurados preços praticamente iguais e em alta, mas agora o valor voltou a cair. Boi gordo a R$ 153,82, arroba. No acumulado desses primeiros 10 dias de maio, boi gordo já tem uma queda de mais de 0,5%.
Agora vamos ao mercado futuro. Ao longo desta terça-feira, Zaidan, o contrato de outubro chegou a ser negociado acima de R$ 166,00 @. Você confere agora o fechamento desses contratos. Para maio, R$ 154,61 @, sobe 0,19%. O contrato de junho chega a R$ 156,30 @, com alta de 0,26%. O contrato de julho ficou praticamente estável, R$ 158,52 @. Agora, o contrato de novembro atingiu R$ 166,40 @, alta hoje de quase 1%. Portanto, Zaidan, agora no mercado físico, os preços do boi gordo estão pressionados, têm uma tendência de baixa. Mas a expectativa do mercado é de que para o final do ano, entre outubro e novembro, esses preços se recuperem, inclusive com alta hoje, chegando agora a R$ 166,00 @. Eu encerro por aqui essa minha participação e volto com você em Campo Grande. Legal, muito obrigado, Rafaela. Renata. Você acompanha agora a cotação do boi magro em todo o país. Cotações do boi magro. Oferecimento Zactran. Um peso pesado na luta contra DRB. Bom, vamos ver a cotação do boi magro mais detalhada em alguns estados. Vamos começar com Mato Grosso do Sul. A cotação hoje, R$ 1.980. Nesse estudo que você está vendo da Rural Business, houve uma queda de 3,4%. No dia 9 de abril, a unidade estava em R$ 2.050, depois veio descendo até chegar ao valor de hoje. A média ficou em 2017, Renata. Agora no Tocantins. No Tocantins, Zaidan, a média, a cotação chega a R$ 1.950 a cabeça do boi magro. Nos últimos 30 dias, de 9 de abril a 10 de maio, queda de 1,52%. A média, nesse período, chega a R$ 1.971 no estado de Tocantins. E no Pará, Zaidan? Preço estável na comparação de 30 dias. No dia 9 de abril, R$ 1.900, que é o valor de hoje. Aliás, esse valor está desde o dia 28 de abril. A cotação máxima foi de 1.920 no dia 27 do mês passado. A média, R$ 1.907. Agora, Rondônia. Rondônia, estabilidade nos últimos 30 dias. E a cotação hoje chegou a R$ 1.700 a cabeça no estado de Rondônia, período 9 de abril a 10 de maio. Estabilidade nos preços e a média, portanto, chegando a R$ 1.724, boi magro no estado de Rondônia. E no Paraná, Zaidan? Nesse estudo de 30 dias, uma queda considerável de 7%. Saiu de 2.210 a cotação no dia 9 de abril, chegando hoje a R$ 2.050. A média no estado ficou em R$ 2.107. E agora São Paulo. R$ 2.100 a cabeça do boi magro no estado de São Paulo, queda nos últimos 30 dias de 4,55%, sendo que a média em São Paulo chega nesse período de 9 de abril a 10 de maio a R$ 2.139 o boi magro. Agora a previsão para as regiões norte e nordeste do país, Thaís e Baroni. Na faixa litorânea da região nordeste, as chuvas têm sido mais frequentes e até volumosas nos últimos dias. Inclusive, em Recife, choveu 102 milímetros em apenas 24 horas. E é por isso que a umidade do solo está subindo em todo o litoral da região nordeste. No litoral da Bahia, a umidade do solo também subiu um pouco em toda essa região. Mas, de maneira geral, em grande parte do estado, o solo ainda continua com baixos valores de umidade. E isso é muito ruim para o desenvolvimento das pastagens. Nos próximos dias, a chuva ainda continua concentrada na faixa litorânea da região nordeste. Inclusive, amanhã há risco novamente de chuva intensa e volumosa em toda essa área mais escura aqui do mapa.
Enquanto isso, no interior da região, nas áreas ao sul do Piauí, principalmente em grande parte do estado da Bahia, o que predomina ainda é uma condição de tempo mais seco e com temperaturas bem elevadas. E é por isso que a umidade do solo não sobe por lá nas próximas semanas. Nesses próximos 5 dias, a chuva continua mais concentrada na faixa norte da região nordeste do país e volta a perder um pouco de força sobre o litoral. E no segundo período, a chuva perde ainda mais intensidade. Dessa vez, é em grande parte da região nordeste. Continua chovendo muito pouco ainda na faixa norte do estado do Maranhão e alguns pontos do litoral da Bahia, mas é uma chuva de baixo acumulado. Na região norte do país, a umidade do solo está muito elevada, principalmente no extremo norte da região. Desde o oeste do Amazonas até o estado do Amapá, o solo está muito encharcado e, assim como lá na região sul, isso também não é muito bom para os pastos, já que a raiz das plantas não consegue respirar. Nas demais áreas da região norte, principalmente entre Rondônia, Amazonas e na região central do estado do Pará, o solo está com bons valores de umidade. Mas na metade sul do estado do Pará e principalmente no estado do Tocantins, o solo continua seco e essa situação não deve mudar nos próximos dias. Amanhã a chuva continua bem distribuída em grande parte da região norte, mas mais uma vez entre o sul do Pará e Tocantins não deve chover. Pelos próximos 5 dias é isso que deve acontecer entre essas duas regiões. Chove muito pouco na metade norte do estado do Tocantins, na verdade no extremo norte do estado, apenas 15 milímetros em 5 dias. E no segundo período, a situação não muda. A chuva perde ainda mais intensidade no extremo norte do estado e nas áreas ao sul do Pará chove muito pouco e não é uma chuva suficiente para aumentar a umidade do solo. Volto com vocês no estúdio. Obrigada, Thaís Baroni. Eu aproveito a oportunidade para mandar um abraço a Fausto Eduardo, que apresenta aqui no Canal do Boi o programa Caminhos do Brasil. E agora você acompanha os destaques da nossa agenda de leilões com ele, Adriano Edival. Estamos de volta com mais propostas de investimento. Desta vez, já no início da nossa agenda, nós vamos falar da Semana Weekend, que está acontecendo lá na Fazenda Santa Inês, em Barretos, no estado de São Paulo. Lá estão o Paulo Garcia, do Senepol 3G, tem o Neto, tem a dona Vilma também, é a família toda. Estão reunidos e comprometidos com a realização desta semana, com a realização de 3 eventos. Começando amanhã, leilão de touros, depois nós temos embriões, nós temos leilões também, leilão de animais da raça quarto de milha. Mas o Gustavo D'Angelo é quem traz as informações com riqueza de detalhes, porque ele está lá o dia todo, já desde o início da semana, e vamos para mais um De Olho na Fazenda. Ô Gustavo, boa noite para você, seja bem-vindo. Quais são as novas, meu amigo? Fique à vontade, a casa é sua. Muito boa noite para você, Adriano Edival, boa noite a todos. E assim como você falou, esse comprometimento da família Garcia, que é o diferencial aqui na 3G, viu, Adriano? Eu estou aqui hoje com as duas gerações, com o pai, com o Paulo Garcia e com o Neto Garcia, são os titulares aí da marca, né? E a gente vai saber mais detalhes com eles. Começar com o Neto. Neto, a gente pode perceber que a gente está aqui o dia todo, desde ontem, a gente está aí levando para o pessoal de casa as informações sobre esse grande evento que vocês realizam e está quase tudo pronto, né? Boa noite. Boa noite, Adriano. Mais uma vez um prazer estar falando aí para o SBA. Na verdade, estamos quase, né? Todo mundo liga, e aí como é que tá? Falou, tá quase, faltam os últimos detalhes, aquele detalhinho final que eu acho que é a cereja do bolo. Mas, na verdade, as estrelas, os animais, o que vai ser disponível para o mercado através desses leilões, esses já estão prontos faz tempo, já foram selecionados, avaliados. E aí, esses sim, que são as personalidades do leilão, as estrelas, já estão todas prontinhas, só aguardando o dia de ir para a telinha ou de passar aqui nas pistas para o pessoal estar comprando e levando para casa o que tem melhor hoje no Senepol. Legal a gente destacar, Neto, esse compromisso, esse comprometimento que vocês têm com a avaliação dos animais, né? E você, como você disse, já estão prontos esses animais, mas isso vocês vêm preparando já faz algum tempo, né, esses animais? Já sim. A gente começa a avaliar esses animais desde o acasalamento, né? A gente começa a selecionar, acasalar doadora, usar os touros importados, touros nacionais. E aí a gente vem selecionando desde a desmama, esses bezerros, e aí terminando com a finalização, que é
avaliação final desses animais, que agora eles chegam para o mercado com 18 meses de idade, todos prontos, avaliadinhos, e é cada um comprar o seu animal, levar para sua casa, produzir um bom Senepol e colher os bons frutos como nós temos colhido. A gente fala, nós criadores de Senepol costumamos falar e o pessoal não acredita, né? Senepol deixa de ganhar dinheiro quem ainda não entrou na raça, porque realmente a demanda é muito grande pela raça. Essa demanda é proveniente de uma conquista, e eu falo que isso a raça ela conseguiu por ela mesma se provar na pecuária nacional. Touros que vão para o campo, que cobre a vacada, que acompanha a vacada no dia a dia. E isso não é estado de São Paulo, isso não é Mato Grosso, nós estamos falando nacional. Hoje o Senepol está espalhado por quase todo o país, de todos os cantos, e todo mundo que utiliza o touro retorna a ligação para a gente e fala, pô, bacana, gostei do touro, a produção dos meus bezerros estão fantásticas, 20%, 30% a mais de ganho no peso que eu tive na desmama. Então eu quero mais touro Senepol. E aí acontece o que está acontecendo. Muita gente está procurando os touros e a gente com uma produção já acelerada até de touros, só que infelizmente nós temos que fazer a avaliação e fazer uma nota de corte alta, porque nós queremos disponibilizar para o mercado o que nós temos de melhor. Então você acaba descartando alguns desses animais, não deixando ir para o mercado, para a raça poder continuar crescendo de maneira estruturada, de maneira firme, e aí sim ela continuar crescendo cada vez mais no país, num país que hoje a gente luta no dia a dia para conseguir produzir mais em menor área, e o Senepol está ajudando muito nisso, está facilitando para as grandes fazendas ou para as pequenas fazendas mesmo, está facilitando demais isso aí, fazendo esse cruzamento de forma fácil, de heterose simples, que você utiliza o touro. E aí, quando você precisa de touro, a gente está falando de embriões, a gente está falando de fêmeas, a gente está falando de você ter que aumentar o seu plantel para conseguir produzir isso. E aí a 3G poderia estar segurando, retendo quase todo o plantel para disponibilizar só os touros para o mercado. Mas não, a gente quer ser democrático, a gente quer espalhar, disseminar as sementes, e aí a gente vem então também oferecendo os embriões e fêmeas. Então, realmente, esse leilão a gente fala que está repleto do começo ao fim. Para quem gosta de touros, embriões, fêmeas ou quarto de milha, nós temos todos nessa semana do 3G. Legal, e a cada ano a 3G ela vem melhorando os seus animais, sempre priorizando aí a qualidade e produzindo trem bom, né, Paulo? É o que eu sempre falo. Em primeiro lugar, boa noite, Adriano. E é o que eu sempre falo para o Neto, a gente tem que produzir coisa boa e disponibilizar para o mercado coisa boa. Isso é uma coisa que eu bato muito na tecla junto com o Neto. E o que a gente produz, não tudo que a gente produz vai para o mercado, pela seleção, como o Neto disse, então vai pouco para o mercado. A gente poderia estar pondo mais no mercado, mais uma qualidade que a 3G todo ano solta no mercado, a gente não pode deixar, como esse ano vai ser só os top mesmo que vão para o mercado de novo. Legal, então esse leilão ocorre amanhã, anota aí na sua agenda, viu? Amanhã, o 5º leilão virtual reprodutores Senepol 3G, cerca de 50 touros serão ofertados, é isso mesmo, Paulo? Cerca de 50 touros serão ofertados amanhã no mercado, a partir das 20h30 horas pelo canal do Boi. Legal, agora na quinta-feira nós teremos o leilão de embriões, né? O leilão de embriões, também cerca de 50 lotes de 15 embriões, que são as sementes do futuro, como você mesmo falou, né, Neto? Exato, esse leilão de embriões foi uma criação, uma novidade que a 3G trouxe lá em 2014 para o mercado. A gente se falava em venda de embriões, mas era um volume muito pequeno, uma coisa muito restrita, onde somente os próprios criadores tinham acesso a isso, né? Então comprava quem já era criador. Aí a 3G falou, pô, por que a gente não disponibilizar para o mercado um volume maior para quem esteja interessado em produzir o seu próprio touro na fazenda ou produzir a sua própria fêmea na fazenda, não está entrando nesse mercado também. E isso, graças a Deus, foi muito bem aceito pelo mercado, funcionou muito bem, porque nós demos uma garantia de 15 embriões, uma garantia de 30%, onde nós vamos garantir 5 prenheses, no mínimo. Mas, por sorte ou por um trabalho bem feito da 3G junto com as empresas parceiras, conseguimos produzir isso aí a seus 45%, 50% de prenhez. Então, quem comprou ficou muito satisfeito,
porque é uma forma de investimento mais barata, onde você, quando está acabando de pagar, você com os touros que você produziu, você já paga o seu investimento e te sobra todas as fêmeas para você aproveitar e multiplicar o seu rebanho ou estar comercializando essas fêmeas e estar ganhando lucro em cima do seu investimento. Então, os embriões eu falo que é a semente do futuro, porque a pessoa compra, planta hoje na sua fazenda e aí daqui 2 anos, no máximo, você já está vendendo esses produtos, colhendo o retorno disso aí tudo. E lógico, quando a gente fala em disponibilizar embrião numa forma vitrificada, que é o que hoje a gente produz e disponibiliza para o mercado, você consegue estar agregando genética diferenciada, uma genética mais rara, de touros importados com as melhores doadoras nossas. E é isso aí que vocês estão vendo na tela, são essas doadoras, dentre outras tantas, que a gente está disponibilizando para o mercado, mas também é somente as Top Master da 3G que vão à venda. Legal, lembrando que condições de frete, pagamento facilitados, o nosso tempo já acabou, mas eu quero que o seu Paulo rapidamente faça um convite para o pessoal de casa acompanhar aí os leilões. Eu gostaria de convidar o Brasil para vir participar num leilão com a gente, tanto no leilão de touro como de embriões. Nós vamos ter quarta, quinta, sexta e sábado. No sábado que muda um pouquinho o foco, que é o quarto de milha, mas quarta, quinta e sexta é a Cenepol Week. Tá certo, obrigado Paulo, obrigado Neto. Adriano, a gente fica por aqui, mas a gente volta ainda na batida do martelo com muito mais informação. Volto com você nos estúdios. Combinado então, Gustavo. Aí você vai voltar na batida do martelo, você vai me mostrar o que tem dentro dessa chaleirinha vermelha aí, que eu tô curioso para saber. O Zaidan tá, a Renata também, todo mundo tá querendo saber. Eu quero ver o que tem dentro dessa chaleirinha que tá aparecendo aí. E o Neto ou o Paulo Garcia vai falar para mim dessa foto que tá atrás do Neto. Eu quero saber quem são os integrantes que estão nessa foto, que acho que tem umas 6 pessoas, eu quero saber um por um. Na batida do martelo tá combinado, você vai falar pra gente, tá combinado? Grande abraço a você. Ah, isso, essa foto. Ei, eu vou te contar, essa equipe deu dali que esses meninos banjam no show mesmo, viu? São bons de serviço, daqui a pouquinho você volta e vai falar dessa foto pra gente. Bom, enquanto isso, eu vou te convidar para acompanhar um evento que acontece daqui a pouco com transmissão aqui pelo Canal do Boi. 1.500 animais estarão à disposição do mercado, são animais que estão na região de Bataguaçu, próximo a Bataguaçu. Então são animais de várias categorias, de várias eras, mas são animais que já estão adiantados na recria, né? Então tem condição de frete também, os lotes foram montados e a preferência também ela foi montada para agilizar o leilão e para facilitar, para otimizar o frete, né? O Schmidt organizou tudo, então quem quer embarcar tem carga para truque, tem carga para carreta baixa, aquela linguiça como a gente fala, né? Tem carga para carreta alta também, aquela de 2 andares, o acesso é muito bom, então vale destacar que nós temos em 2 propriedades, nós temos machos e fêmeas, mas é 5 quilômetros uma propriedade da outra, então é pertinho, né? Agora você vai vendo a qualidade do gado, que estará à venda daqui a pouquinho, o trabalho que o Éder Benite, o Catatal, estará conduzindo. Dentro do programa Na Batida do Martelo, eu volto para falar um pouco mais a respeito da semana Cenepol Weekend e volto também para falar a respeito desse leilão que estará acontecendo hoje à noite, com transmissão aqui pelo Canal do Boi e também um final de semana aí, uma semana toda, estamos na terça-feira, uma semana toda muito movimentada, um final de semana onde acontece a Expocan também em Camapuã. São várias informações que você obterá daqui a pouquinho dentro do nosso encontro Na Batida do Martelo. E eu volto com vocês, Zaidan, Renata. Valeu, obrigado, Adriano Edival. O governo, a Conab, anunciou hoje uma redução na expectativa da safra brasileira de grãos. O milho teve quebra em função da estiagem, segundo técnicos da Conab. Vamos ver as informações. O Brasil deve produzir 52 milhões e 900 mil toneladas de milho de segunda safra. A expectativa foi anunciada nesta terça-feira pela Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, nos números do 8º levantamento da safra de grãos 2015-2016. O volume é 3,1% menor do que as 54 milhões e 600 mil toneladas da safra 2014-2015. E é bem menor do que o apontado em estimativa anterior, 57 milhões de toneladas. Em nota, o Ministério da Agricultura disse que, ciente da queda de produtividade do milho safrinha, provocada pela falta de chuvas, o governo federal tem adotado medidas desde o início do ano para garantir o abastecimento do grão no país, especialmente aos criadores de aves e suínos e produtores de leite. Dentre as medidas adotadas estão a venda de 500 mil toneladas de estoque de milho nos últimos 3 meses e a redução a 0 do imposto de 8% sobre a importação do grão fora do Mercosul.
Pelo 8º levantamento da safra brasileira de grãos, divulgado nesta terça-feira, a área total deve chegar a 58 milhões e 100 mil hectares. O número representa um aumento de 0,3% na comparação à safra de 14-15. Segundo a Conab, a exemplo do que ocorreu nas duas últimas safras, a expectativa para o milho de primeira safra é de redução de 10,6% na área, reflexo do crescimento no plantio da soja. Para o milho, segundo a safra, a expectativa é de ganho de área de 6,4%. O feijão apresenta diminuição de 7,3% na primeira safra, aumento de 1,8% na segunda e de 6,6% na terceira safra. A Conab divulgou nesta terça-feira o primeiro levantamento das culturas de inverno na temporada 2016-2017. Segundo a companhia, o destaque ficou para o trigo, que deve chegar a uma produção de 5 milhões e 800 mil toneladas. O volume é 5,3% maior do que o verificado na safra anterior. A companhia divulgou também o 8º levantamento da safra brasileira de grãos na mesma temporada. O Brasil deve produzir 202 milhões e 400 mil toneladas. Se confirmado, esse volume será 2,5% menor, ou 5 milhões e 300 mil toneladas a menos em relação à safra anterior, que foi de 207 milhões e 700 mil toneladas. Depois do intervalo comercial, a cotação do boi gordo região por região. Até já. Esteja você no campo, escritório ou em casa, é possível acompanhar a programação dos canais SBA. Basta ter acesso à internet. A tecnologia facilita muito a nossa vida. E com tanta ferramenta à disposição, você acompanha tudo o que acontece no agronegócio, onde estiver. Para acessar nossos canais pelo seu televisor é muito fácil. Basta você conectar o seu dispositivo, celular, tablet ou notebook ao seu televisor e acessar, através do seu navegador, o site do SBA, www.sba1.com. Em sua Smart TV, vá para o menu principal e acesse a opção Web Browser ou Internet. Ao acessar o SBA1 Digital, vá em Assista ao Vivo e selecione qualquer canal para assistir. Pronto, agora você pode ficar informado das últimas notícias em tempo real, assistir nossos leilões ao vivo e ainda realizar bons negócios. Tudo com conforto, praticidade e a qualquer hora do dia. SBA. Ninguém acredita mais no agronegócio do que a gente. Direto de Camapuã, Rubens Catenassi oferece para você leilão bezerros de qualidade 3R, 18 de maio, quarta-feira, às 8h30 da noite. Oferta de 1.500 machos e fêmeas Nelore e cruzamento industrial em Camapuã, Mato Grosso do Sul. Leilão bezerros de qualidade 3R, 18 de maio, quarta-feira, às 8h30 da noite. Realização Leilão Grande. Transmissão Canal do Boi. Não perca este grande evento, Leilão do Fazendeiro 26 anos, 19 de maio, quinta-feira, às 8h30 da noite. Oferta de bezerros da raça Nelore, durante a 38ª Expocam, em Camapuã, Mato Grosso do Sul. Leilão do Fazendeiro 26 anos. 19 de maio, quinta-feira, às 8h30 da noite. Realização Triângulo Leilões. Transmissão Canal do Boi. Se existe um parceiro que o Brasil pode contar, não importa o tempo, é o produtor rural. Juntos, pequenos, médios e grandes produtores são a força de um país que quer continuar avançando. E quem faz isso pelo Brasil conta cada vez mais com a parceria do governo federal. Só nos últimos 5 anos, o crédito para o campo aumentou em mais de 89%. Agora, com o Plano Agrícola e Pecuário, o Ministério da Agricultura vai destinar mais de 200 bilhões para investimentos, custeio e comercialização da safra, com condições de financiamento acessíveis para os produtores de todos os portes. Reconhecimento,
respeito e investimentos garantidos para quem produz no campo. Isso é parceria de verdade. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Governo Federal. Voltamos com a previsão do tempo para a região sudeste do país. Thaís Baroni. Pelas imagens de satélite, a gente consegue ver uma frente fria já chegando na região sudeste do país. Temos bastante nebulosidade entre os estados de São Paulo e nas áreas ao sul de Minas Gerais. Inclusive, é entre essas duas áreas que tem chovido um pouco mais nos últimos dias, que é onde a umidade do solo está um pouco mais elevada quando comparada ao restante da região. As áreas ao norte de Minas e principalmente do Espírito Santo ainda estão com baixos índices de umidade do solo e, por isso, o solo e as pastagens estão bem mais secas. Nos próximos dias, ainda é entre São Paulo e Minas Gerais que teremos os maiores volumes de chuva. Essa frente fria vai chegar nesta quarta-feira à região sudeste e deve provocar chuva em toda essa área mais escura aqui do mapa. O tempo vai ficar mais nublado e com chuva ocorrendo a qualquer hora do dia. Enquanto isso, na metade norte de Minas e no Espírito Santo, o tempo ainda continua mais firme, com temperaturas mais elevadas. No estado de São Paulo e também nas áreas ao sul de Minas Gerais, como teremos mais nuvens e também mais chuva, a temperatura não deve subir tanto no decorrer do dia. Nesses próximos 5 dias, a frente fria ainda deve atuar em grande parte da região sudeste. Pelo menos entre São Paulo e sul de Minas, chove bastante até o dia 14 de maio, em especial nas áreas ao sul do estado de Minas Gerais. Na metade norte do estado e no Espírito Santo, o tempo ainda continua firme. A partir da semana que vem, uma outra frente fria vai se formar lá na região sul e deve avançar novamente em direção à região sudeste. É por isso que a chuva ela deve ser constante sobre o estado de São Paulo pelos próximos 10 dias. Entre os dias 15 e 19 de maio, chove bastante no oeste, no sul e também na faixa leste do estado. Mesma situação vale para todo o centro-sul de Minas Gerais e também em algumas áreas do Rio de Janeiro. Nesse período, volta a chover um pouco mais na área central de Minas e também no Espírito Santo, mas é uma chuva fraca e de baixo acumulado que não deve aumentar a umidade do solo. Hoje eu encerro minha participação por aqui, mas amanhã eu volto com mais previsão do tempo. Até lá! Obrigada, Thaís Baroni. E a pressão de baixa nos preços da arroba do boi gordo persiste, mas com menos força, segundo a análise da Scott Consultoria. Confira. Na maior parte das regiões, as ofertas de compra abaixo das referências são comuns. Mesmo assim, esse fato não resulta em fortes quedas das cotações. Há resistência dos pecuaristas em entregar a boiada em preços menores. Além disso, a oferta limitada, mesmo com a melhora das últimas semanas, limita a pressão de baixa. No balanço do fechamento do mercado do boi gordo, houve queda em 4 praças pecuárias e alta em 4. No mercado atacadista de carne com osso, o escoamento continua lento. Novas quedas não estão descartadas com a proximidade da segunda quinzena do mês, quando diminui o poder de compra do consumidor. Assim, a margem das indústrias segue pressionada. Para as unidades que fazem a desossa, a margem de comercialização está em 15,7%, quase 5 pontos percentuais abaixo da média histórica. Pois é, hoje foi um dia de baixa nos preços, mas também foi um dia de alta em algumas praças, você vai ver agora. Vamos começar com a cotação na região sudeste do país, cotação da Rural Business. São Paulo teve, em média, R$ 157. Houve uma queda na Praça de São Paulo, queda de R$ 1. E em Minas Gerais, a alta registrada pela Rural Business, alta de R$ 2. Vamos ver agora no Rio de Janeiro, R$ 152. Preços agora Scott, que apura a cotação para uma boiada comum, em Barretos 153, Araçatuba 153,50, no Triângulo 139,50. Na praça de BH 138, mesma cotação para o norte de Minas, no sul 143, no Rio de Janeiro R$ 148. Vamos ver agora a cotação, Renata, na região sul do país. Vamos lá, Zaidan. Primeiro, com preço rural, Paraná, R$ 151, queda de R$ 1. Em Santa Catarina, R$ 159. Ainda na região sul, preço rural, Rio Grande do Sul, R$ 5,40 o quilo vivo.
Agora, preço Scott à vista, noroeste do Paraná, R$ 148, oeste de Santa Catarina, R$ 158 reais a arroba. Ainda preço Scott à vista. Preço Scott à vista, oeste do Rio Grande do Sul, R$ 5,30 o quilo vivo e Pelotas, R$ 5,25 o quilo vivo do boi gordo na região sul do país e na região centro-oeste, Zaidan. Vamos começar com a Praça de Goiás, cotação Rural Business, que tem a cotação de uma boiada BBB, queda de R$1 na Praça de Goiás para R$ 138, queda também em Mato Grosso do Sul. Vamos ver agora no Mato Grosso, que pega a Praça de Rondonópolis, R$ 136 também teve uma queda nesta terça-feira. Vamos ver agora preços Scott Consultoria, preço de boiada comum à vista. Em Goiânia teve alta, Goiânia alta foi de R$1. No sul de Goiás, R$ 135. No Mato Grosso do Sul, 138. Em Dourados, alta de R$1 para R$ 138. Em Três Lagoas, também houve alta, segundo a Scott Consultoria. A alta para Três Lagoas foi de R$1 também. No Mato Grosso, em Cuiabá, 134, isso inclui a Praça de Rondonópolis. No norte do estado, 129. No sudeste, 133 e no sudoeste, R$ 132. Agora a cotação nas regiões norte e nordeste, Renata. Começando com o preço rural, região norte e nordeste do país, na Bahia, R$ 146, queda de R$ 2. Maranhão, R$ 141, também queda de R$1. Ainda preço rural, Pará, R$ 133, queda de R$ 2. Tocantins, R$ 134, queda também de R$ 2. Ainda preço rural, Rondônia, R$ 127 a arroba. Agora, preço Scott à vista, região norte e nordeste do país. Oeste da Bahia, R$ 143, queda de R$1. Sul do estado, R$ 136, também queda de R$1 na cotação. Oeste do Maranhão, R$ 139, alta de R$1. Ainda preço Scott à vista, Redenção no Pará, R$ 129. Marabá no Pará, R$ 128. Paragominas no Pará, R$ 131 a arroba. Ainda preço Scott à vista, sul do Tocantins, R$ 131, queda de R$1. Norte do estado, a mesma cotação, queda também de R$1. E no sudeste de Rondônia, R$ 126, finalizando, portanto, região norte e nordeste do país, é a cotação do boi gordo. E o Pecuária BR fica por aqui. Para você, uma ótima noite e até amanhã. Obrigado, tchau, gente, até amanhã. Tchau, tchau.